a segunda parte do onde que eu vou estar explicando um pouco sobre a prática interdisciplinar na pesquisa. O que é a prática interdisciplinar? A gente vai ter, né, a prática interdisciplinar, porque é a introdução à pesquisa, não é coisa absurda, entendeu? É um paper, é um artigo, né? Eles pedem para já uma noção de quem fez aquela atividade que eu passei, porque já conseguiu pesquisar, identificar os autores. A disciplina nossa, né, científica, vocês vão estar conseguindo elaborar. Então, vamos clicar no mais da disciplina aqui. O cronograma. Aí. Cronograma da disciplina. Entenderem que essa disciplina é o semestre, entendeu? Então, aqui, ó, dia 26/8, mês 11, e a socialização, que é a apresentação, mês 12. Corre essa disciplina. Ah, mas disciplina só tudo. O que é essa disciplina? É elaboração de artigo científico. Desse nós vamos clicar aqui. Aqui em trilha de aprendizagem, que é a trilha suas, né? Desse jeitinho que aparece para vocês. Aqui da trilha. E o que vai ser pesquisado? Eles deixaram um tema aberto. Tem um modelo, vou estar mandando um modelo para vocês, vou ver se eu consigo fazer o download do modelo aqui. Tudo na Unesco, você só vai alterar e colocar os dados e as informações sobre a temática que você escolheu. Eu vou deixar as temáticas já pré-determinadas pelo fato de que para facilitar e para deixar mais direcionado, né, a questão dos trabalhos. Aqui vem algumas apresentações falando um pouquinho sobre o Covid, depois vocês entrem e dão uma olhadinha. É uma olhadinha falando aqui sobre a presencial, que é nossa, né? A Flex é outro sistema. E aí aqui vem falando o primeiro item, elaboração. Onde que vai? Opa, citação curta, direta, citação longa direta, citação indireta e as referências, que é a base de um artigo científico, entendeu? Vocês vão ler também essas outras informações aqui, e aqui fala o modelo, que é chamado de template. Vou fazer o download aqui, ver se eu consigo estar baixando ele aqui para mandar no grupo para vocês. A gente vai começar a abordar. Eu amo essa frase aqui, ó, da universidade. Não basta fazer, é preciso saber fazer. Nem sabe o que é um artigo, né? Hoje todo mundo tem mais acesso a informações, mas quem nunca fez não precisa preocupar. Eu vou orientando vocês, vocês vão me mandando e-mail essa questão de artigo, né? E o bom é que esse artigo aqui, essa disciplina prática interdisciplinar, ela é feita em até 4 pessoas. Então a gente vai montar
vai ficar responsável por uma parte do artigo, entendeu? E aí, deixa eu localizar aqui. E esses subtemas a gente vai utilizar. Aqui, ó. A gente vai estar utilizando esses subtemas aqui, ó. Só um instante. O celular aqui tá muito. Aqui, ó. Mais abaixo vai ter aqui, ó. Nesse sentido, vamos trabalhar alguns subtemas, né? Sugerido alguns subtemas que a gente vai colocar. Que é o quê? A temática, ela é temática livre em relação à pesquisa científica. Então, alguns temas para elaboração dos artigos, né? Produção acadêmica. Você vai fazer um artigo falando sobre produção acadêmica. O que é produção acadêmica? Aí, por exemplo, você vai começar o trabalho seu, né? E vai colocar segundo fulano de tal, o ano tal, né? A produção acadêmica, a produção científica de um artigo científico é baseado no fato de tal, 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 tal. Aí depois você pega outro autor. Segundo ciclano de tal, ano tal, né? Página tal do livro fala que a citação, que a produção acadêmica quer dizer tal, 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 tal coisa. E depois você vai destrinchando o que é produção acadêmica, o que é um artigo, como funciona a elaboração de um artigo. Você vai explicar o trabalho acadêmico, é nada mais é que uma pesquisa com embasamento de quem fala, né? Essa é a diferença de uma pesquisa comum para uma pesquisa científica. Você vai pegar autores, vai pegar trabalhos mais atualizados, entendeu? Desse ano ou do ano passado, de preferência, né? Bem mais atuais, para você fazer a elaboração do seu artigo. Outra temática, iniciação científica, pesquisa e produção do conhecimento, pesquisa e profissão. Você vai falar tanto da pesquisa e da profissão. Pesquisa e desenvolvimento, vai falar tanto da pesquisa quanto do desenvolvimento da pesquisa, como ocorre o processo de desenvolvimento da pesquisa. Então, aqui são alguns temas que vocês podem utilizar para a elaboração dos artigos, entendeu? Que eu vou colocar no grupo lá, eu vou dar uma printada aqui, porque eu já vou mandar no grupo lá esses subtemas para vocês. Então, como vai ser? Tem um modelo, eu vou mostrar o modelinho para vocês. Então, nesse modelinho primeiro, tem que conter essas citações aqui, tá vendo a primeira etapa? Que vai ser o quê? A citação direta curta, citação direta longa, citação indireta e as referências bibliográficas, que tem que ser seguindo as normas da ABNT, que tem tudo nesse primeiro livro da nossa disciplina Metodologia Científica. E na segunda etapa, vai ter a apresentação, que ainda a gente não tem certeza, né, porque por conta dessa pandemia, como será essa apresentação. Mas se for o caso, eu vou pedir vocês só para fazer um slide, me mandarem um slide no e-mail, que vai valer como a apresentação, ou vocês vão fazer a apresentação via vídeo para mim. Mas aí eu vou decidir ainda durante o curso. Na primeira etapa, só de você elaborar o artigo, aqui é peso 7. Como funciona o processo de avaliação, como eu já mandei no grupo lá, da Uniaselv? É de 1 a 10. Tudo funciona de 1 a 10, as notas. Só que vai variar do peso. Então, por exemplo, você tirou 10 no artigo. 10 vezes 7, o peso é 7, não é? Então, dá 70 pontos. Então, só fazer o artigo é 70 pontos. E para a apresentação, peso 3, que é 30 pontos. 10 vezes 3, 30. Então, fecha aqui essas duas etapas, os 100 pontos. Deixa eu localizar aqui o template para eu tentar fazer o download aqui para vocês. Tem esse outro documento aqui também bacana, vou fazer o download dele aqui, vou mandar para vocês. Aqui, ó, gente, na unidade 2,
vai ter aqui para você fazer o download tanto do template, que é o modelinho, né? Já tem todo o modelinho certinho, quanto vários outros aqui que vão te ajudar na escrita, né? E também tem aqui vários exemplos, né, em relação às referências bibliográficas, mas tudo você já encontra no livro que a gente está trabalhando da metodologia científica, tem tudo lá. Na parte, unidade 3 da metodologia científica, explica sobre essas questões. Aqui no modelo do template, eu baixei ele aqui. Olha aqui, ó. Template. Esse aqui é a introdução. Depois daqueles subtemas lá, vocês vão escolher um subtema, né, para colocar. Vai colocar aqui, ó, acadêmico 1, tutor 2, que vai vir no rodapé. Depois isso aqui é tem um resumo, que é o que vai conter. Aqui vem especificado que o resumo tem, ó, 250 palavras. Você vai resumir o seu trabalho. Isso aqui é o que faz por último. A palavra-chave. Sobre o que você vai pesquisar? É o que? É artigo? É artigo científico? É elaboração? Então, as palavras-chave que você utilizou na sua pesquisa, você vai colocar aqui. Depois vem a introdução, você vai fazer uma breve introdução falando sobre a temática. Você vai destrinchar a fundamentação teórica. Se é pesquisa, se você vai estar falando, por exemplo, assim, sobre a metodologia da pesquisa científica, né? Da produção de um artigo científico. Você vai começar a separar científica, como é o método científico, como ocorre esse processo de citação, entendeu? Você pode colocar, né? Vai de acordo com o objetivo de cada trabalho. Você vai colocar aqui dentro da fundamentação. Colocou dentro da fundamentação, você vai colocar os materiais e métodos. O que é o material e o método? Como foi sua pesquisa? Foi uma pesquisa bibliográfica? Uma pesquisa que você vai lá na internet, no Google acadêmico, né? E você coloca lá, método científico. Vai só aparecer trabalhos relacionados ao método científico. Aí você vai colocar aqui, materiais e métodos. A pesquisa foi baseada em 20 artigos relacionados à metodologia científica, ao trabalho científico, à elaboração de artigo, entendeu? Onde que foram selecionados 10 artigos para ser abordada a temática. Aí coloca, né? Foi retirado do site do Google Acadêmico ou do site da Cielo. Você vai especificar qual foi o método para você extrair esses artigos da internet e colocar aqui no seu trabalho. Tem tudo explicadinho aqui, ó. Tem tudo explicadinho, é um documento super autoexplicativo. Resultados de discussões entre as temáticas trabalhadas. Por exemplo, um autor falou lá que método científico é tal coisa, e o outro autor falou que método científico é tal coisa. Aí você vai colocar esse debate aqui, dessas ideias contraditórias dos autores, aqui no resultados e discussões. Aprofundamento sobre, aqui também falando um pouquinho do Joia. Joia é tipo uma revista interna da Uniaselv, entendeu? Jornada de Integração Acadêmica, onde que a gente consegue publicar dentro dela. E se o artigo estiver bem escrito, né, a gente consegue estar publicando revistas, que é muito importante para já começar a dar um currículo para vocês, entendeu? E posteriormente vocês podem, né, vir a fazer mestrado, doutorado, né? E também por questão de conhecimento mesmo. Vocês conseguem estar publicando joia e também a gente está levando esses trabalhos mais para fora, em jornadas, igual tem o Jonafs pela Funorte, tem algumas revistas pela Unimontes, a gente vai tentar publicar os trabalhos seus nessas revistas. Beleza. Feito a discussão, depois aqui tem várias informações, vocês podem
dar uma... A conclusão é o fechamento do seu trabalho. Vamos supor que você lá no seu trabalho, né, você concluiu que a pesquisa científica... Vamos supor que na conclusão do seu trabalho, você concluiu que a pesquisa científica ela é de suma importância, porque você está falando uma coisa ali embasada em artigos científicos que já foram publicados, né, em documentos verídicos, né, onde que o que você colocou na sua pesquisa, ele tem embasamento, então ele tem valor, tem como ser provado. Então isso é muito importante. Então você vai colocar a conclusão do que você achou, né, com base em autores, né, com certeza, né, a finalização. E no final, as referências bibliográficas, né, seguindo aí as normas da ABNT, e aqui também pede para seguir a norma da que é o que? As normas que você vai, como você vai citar, né? Por exemplo, aqui, ó. Fui lá, pesquisei um artigo sobre um autor, por exemplo, Júnior Servo. Então você pega o sobrenome dele, é Servo, né? E aqui tem outro autor junto. Tá vendo os autores junto? E aí tem todo um tipo de citação. Aí vem o título, né? O título aqui da revista, a cidade, o ano, a redação, coloca especificado, o ano. Então, eu acho que a parte mais que puxa mais é a questão da referência. Então, sempre que você for pesquisar um artigo, baixa ele e deixa ele baixado. Porque depois você vai precisar ele para poder montar, no caso, as referências. O que eu oriento o pessoal sempre fazer? Colocou a citação, já vai lá e monta a referência. Porque depois de você montar todas as referências, você vai ter que voltar em todos os artigos. E é melhor você já fazer e já colocar a referência já de cada autor que você utilizar. Fica menos cansativo, viu? Em relação a esses trabalhos aqui, eu vou estar recebendo eles no e-mail, conforme vocês for fazendo. E eu vou colocar aquelas temáticas que eu mostrei para a gente já montar aproximadamente 5 a 4 grupos, com 4 pessoas no máximo. Não pode ser mais. Pode ser de 1? Pode. Pode ser de 2? Pode. Pode ser de 3? Também pode. De 4? Também pode. 5 já não pode. Então, fica aqui para vocês, é uma breve abordagem, né, das matérias que a gente vai ter. As matérias, vocês vão fazer no tempo seus e esse trabalho aqui, disciplinar. Então, pessoal, só para poder fechar aqui, né? Falei um pouquinho aqui. Então, pessoal, dei uma pequena abordagem sobre as matérias, sobre as avaliações, o peso, né? Não falei sobre o peso, não. Tem nos vídeos aí falando sobre o peso, você dá uma olhadinha de cada uma. E falei sobre a prática interdisciplinar. Fora disso, nosso curso tem 200 horas extracurricular, que é as atividades extracurriculares. Além de todas essas avaliações e desse trabalho que vai ter, que é o artigo, eu estou propondo por fora, não vale nota. Quem fizer vai ganhar horas para poder abater nessas 200 horas, entendeu? Que vocês têm. O principal dessas atividades extra, que não vale nota, eu vou dar horas para vocês. Eu vou estar dando horas para vocês com o intuito de quê? De fechar a formação acadêmica suas. Durante o curso, vocês vão ver várias matérias. E o curso de Educação Física, muita coisa é prático. Muita coisa do curso de Educação Física é prático. Por isso que eu estou associando, né, essas atividades extras para formar vocês como bons profissionais da área de Educação Física. Para que a gente consiga fechar tanto nesse campo
científico, que é a elaboração de artigos, estudos, das matérias que tem as avaliações que vocês estudam no tempo seus e fechar com essas atividades extras, né? Que é atividades que eu vou pedir vocês, né, para fazer desenvolver. Sempre, todo mês vai ter atividade extra, né? Uma, duas atividades extras. E quem estiver fazendo e me mandando as atividades, depois eu vou dar uma certificação, né? Fulano de tal completou uma carga horária de tantas atividades extras, né? E eu vou dar o certificado, vou assinar, carimbar pela Uniaselv, para que fica para vocês conseguirem abater na carga horária suas e também serem bons profissionais da área. Nós estamos no segundo semestre. A partir desse semestre, quem já tiver interesse, né, em estar dando aula, vocês conseguem pegar o histórico parcial que vocês estão estudando e conseguem levar na superintendência de ensino, né? Quem tiver interesse em estar começando a lecionar, vocês já são autorizados. Se eu não me engano, a partir do segundo. Mas vocês podem ver primeiro pela superintendência de ensino. Levem sua declaração, vocês vão deixar lá a declaração histórico para pedir autorização, que é chamada de CAT. Eu comecei a dar aula dessa forma. Então, essa autorização do CAT, você já é autorizado pela Superintendência de Ensino a dar aula de educação física. Ah, Salomão, mas eu não tenho conhecimento ainda e tudo mais. Estudem, preparem, façam as atividades extras que eu vou mandar, porque essas atividades extras eu estou mandando de você ser bons professores e já pegar uma base. Então, eu vou estar mandando depois, provavelmente na semana que vem, outra atividade extras para vocês. E nesse tempo de pandemia também não vai ter como vocês realizar essa questão, mas vocês já ficam sabendo que assim que acabar liberar os órgãos, vocês já conseguem já estar lecionando, que é uma coisa muito boa. E aí, vocês trabalhando, vocês já pagam um curso e vai até formar, entendeu? E quando vocês formarem, você já tem uma bagagem, que é super importante, como professor. Viu? A todos um bom dia. Vejam os outros vídeos que tem falando sobre todo o sistema da Uniaselv, como abrir, como incluir disciplina, como tirar disciplina, sobre os cursos livres que tem a aba para vocês, né? Dentro da plataforma de vários cursos, mais de 50 cursos livres para vocês fazerem, que abatem também na carga horária de 200 horas extracurriculares. Viu? A todos um bom dia. Tomara que esse semestre seja um semestre muito produtivo, né? E vamos estudando e as demais informações eu vou colocando ao longo do nosso ao longo da semana, eu vou colocando outras informações. Mas aqui o vídeo ele ficou bem longo, mas eu fiz um apanhado geral de todas as disciplinas, de tudo que vai ter, como é avaliado, como você faz para poder entrar, para poder avaliar, e sobre a prática interdisciplinar, sobre a atividade extra, sobre os cursos, sobre a carga horária extra que vocês têm que fazer, né? Então, tudo isso aí eu dei um geralzão para vocês se situarem. Demais, do demais, né? Vocês vão estar acessando a plataforma, olhando, fazendo as atividades, fazendo as provas e os artigos para dar tudo certinho. Demais dúvidas podem me chamar no privado. A todos um bom dia.